Alô, amiga assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Temos hoje duas convidadas, são irmãs da família Zakzak, filhas do seu Elias e também da dona Najiba. Estamos com a dona Muna e também com a dona Mani. Vamos falar um pouquinho sobre a história da família Zakzak, quando eles vieram para o Brasil, por que eles vieram, qual o primeiro local que eles foram, enfim, todas aquelas dificuldades que a gente sabe que todo imigrante tem e que encontra nos seus primeiros tempos, né? No primeiro início, aquela primeira viagem, aquela dificuldade toda. Primeiro, é um prazer receber as duas convidadas aqui. Depois, no terceiro bloco, vai ter mais uma surpresinha para o amigo assinante. Bom, vamos começar com a dona Muna, apesar da dona Mani ser a nossa anfitriã. Dona Muna, fala um pouquinho para a gente da origem da família Zakzak. De onde vocês vieram e por que vieram parar aqui no Centro-Oeste, mais especificamente na cidade de Anápolis. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os telespectadores do Canal 5, agradecer a oportunidade que nos é dada e dizer o seguinte: em toda a minha vida eu palpitei e disse que feliz é o homem que a sua pátria lhe basta. Porém, quando isso não é possível e que é necessário emigrar, que emigre para o Brasil, assim como meu pai o fez. E ele chegava a falar dessa satisfação, a gente está até pulando um pouquinho aqui, etapas a gente vai e volta, dessa satisfação de se sentir no fundo brasileiro? Meu pai foi um homem que soube viver no Brasil, porém, em momento nenhum, não esqueceu sua pátria. E todos os anos ele fazia questão de voltar à terra. E nos deixou um legado muito bonito, que é o amor ao Brasil e principalmente o amor à Síria. Então, nós somos sírios, vindos de uma cidade pequena, Damascus, mas orgulhosos dela, dos nossos governantes, e felizes por estarmos aqui no Brasil, porque aqui nós nos sentimos realmente brasileiros. Eu, particularmente, eu me sinto brasileira não por adoção, mas por direito. Porque há muitos anos que eu vivo aqui, tem 55 anos. Mas em momento nenhum também nunca me esqueço que sou síria. Bom, isso é importante. Vamos falar um pouquinho com a dona Mani. Esse sentimento que a dona Muna falou pra gente, a senhora compartilha da mesma maneira? Porque a gente sabe que as famílias, e no caso de vocês são 8 irmãos, a criação é a mesma, mas muitas vezes a cabeça muda de um para outro, isso é natural que aconteça. Mas o sentimento é o mesmo, dona Mãe? Mesma coisa. Nós somos 8, tudo mesma coisa. Você não acredita. E foi a união que nós temos, os 8, acho que não tem uma família aqui como que nós faz. Então o pensamento é bem semelhante. Bem semelhante. É nós, tá? Como que nossos filhos unidos, como que nós unidos. Bom, assim, os sobrinhos. Certo. Por exemplo, meus filhos, com o filho dela, com o filho da Odete, com o filho da Nádia, com tudo. Parece todos irmãos. No dia que nasceu até agora. Porque, se a gente pensar bem, 8 irmãos geram muitos descendentes. Geram muitos descendentes, a gente sabe que toda família tem seus probleminhas, mas são perfeitamente contornáveis e é tudo tranquilo. Então, a irmandade prevalece. Tudo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus demais por isso, né? Tá bom? Tá certo. Não, é tranquilo. Vamos voltar um pouquinho para a dona Muna. Vamos historiar um pouquinho, então. Vamos voltar um pouquinho aqui para a história. Quando o seu Elias saiu da Síria, o que motivou essa saída dele, ou a vinda aqui para o Brasil? Meu pai, em 1952, ele decidiu que tinha que emigrar. Pai de 8 filhos, a Síria sofrendo as consequências da Segunda Guerra Mundial. Ele era comerciante de seda e, nesse período pós-guerra, não havia mais o mercado como era antes. Quer dizer, o mercado era próspero por causa da Segunda Guerra? Guerras, realmente. Então, ele decidiu que devia emigrar. O primeiro pensamento era para a Argentina. E minha mãe sempre estimulando. Minha mãe queria que ele saísse porque ela achava que criar 8 filhos numa cidade pequena era difícil. E ela queria dar condições melhores para nós.
Só que a minha avó, a mãe dele, soube da história, ela não deixou. A sogra, então, estava interferindo. Como sempre. Então, posteriormente, eles decidiram que tinham que vir para o Brasil. Mesmo que fosse a custa de deixar os filhos lá e vir sozinho? Minha mãe sempre, ela deu toda a força para ele. Porque ela sabia do homem que ela tinha, que ele ia vencer, e como venceu. Então, meu pai, em 1952, foi para o Líbano, pegou um navio francês e se aventurou. Aquela viagem fácil, tranquila, que a gente sabe, né? Um transatlântico, primeira classe, né? Nada, que transatlântico. Tinha a primeira classe, realmente, só que ele veio na terceira. Conta um pouquinho da história pra gente, uma história que a gente estava vendo de bastidores aqui antes, que ele saiu com $50, $50 na época não era muito dinheiro, mas era um dinheiro razoável. Esse 50 multiplicado na viagem por 5 ou por 6, o que aconteceu, dona Muna? Meu pai, como ele tinha estudado numa escola francesa na cidade de Homs, na Síria, ele falava francês. E como tinha muitos árabes no navio, eles precisavam de alguém que o interpretasse, né? Falasse. Por exemplo, um queria comer uma coisa, uma pessoa estava doente. Então, meu pai serviu de intérprete. E é bom se frisar que o francês, assim como o inglês é hoje, era a língua mundial na época. Né? E ele cobrava. Então, é assim, eu podia pedir para o comandante que você precisa ser atendido por um médico, você me paga X. Depois de 30 dias, meu pai chegou em Santos com $350 no bolso. 50 multiplicado e bem, então. E isso me emociona muito lembrar disso, porque depois de 2 meses que ele tinha partido da Síria, chegou uma carta para minha mãe e dentro constava $150. Olha que tempos eram esses, né? Mandar dentro da carta, postar dentro da carta dinheiro e o dinheiro chegar tranquilamente. Chegava, com 30 dias chegava. Então eu na época eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, mas eu vi que minha mãe ficou feliz, porque sabia que nós íamos prosperar. De como, quando, não sei. Nesse período, meu pai ficou 1 ano em Curitiba. Porque quando ele chegou aqui, a intenção dele era ficar no Rio de Janeiro. Ele desembarcou em Santos, de Santos ele foi para o Rio. Foi para o Rio, porque minha mãe tinha um irmão lá, o tio Jorge. Chegando no Rio, ele viu que a situação do meu tio era muito precária. O que ele fazia? Ele basqueteava na feira. Então, meu pai comprou uma mala, daquelas de papelão, pôs as mercadorias dentro, o dinheiro que ele tinha ganho, e se mandou para Curitiba. Ele tinha um parente muito distante. Chegando em Curitiba, ele começou a basquetear, mas não era a América que ele sonhava. Ele ficou quase 1 ano lá, ficou 11 meses. Então, ele ouviu falar de Goiás, ouviu falar de Anápolis, ouviu falar de Brasília, que iam fazer uma cidade nova. Pegou a mala, a cara e a coragem. Mais uma vez aventurando. E desembarcou aqui em Anápolis. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Me ocorreu fazer uma pergunta para a dona Mani. Bom, a ligação de pais, filhos, mães, ainda mais num lar árabe, a gente sabe que é sempre muito, muito unida, como vocês mesmos estavam falando aqui, muito chegada. Como é de repente vocês crianças ainda e verem o pai tendo que sair, se aventurar e vocês ficarem lá, num mundo que a informação era muito pouca, né? Hoje você tem ideia de tudo, você sabe tudo, você está presente em qualquer lugar, a qualquer momento, com internet, com qualquer meio de comunicação. Como que funcionava na cabeça de uma criança na época, saber que o pai estava indo para uma terra distante, como que funcionava isso na cabeça de vocês? Nós? Eu não lembro, porque eu estava estudando mesmo. E deixou nós tudo na escola, meu pai. Nós estudando. Todos estudando. Todos estudando mesmo. Mas a alegria, nós esperando que ele vai trazer nós para outro país. Sempre, né? Qual tipo de conversa que a dona Nagiba tinha com vocês a respeito do... O tempo está passando, de repente chegou o dinheiro, chegou rápido, né? Através desse negócio que a gente coloca entre aspas que ele fez no navio, mas o tempo vai passando, as notícias são escassas, né? São raras. Não demorou mesmo para buscar minha mãe, não. 3 anos. Se considerarmos assim, em termos do tempo que o pessoal sai, é rápido. Né? Minha mãe veio em 55 com 4 filhos.
A Muna, a Odete, Nabi e Jorge. Seriam os 4 mais novos, não é isso? E nós ficamos 4 para trás com a minha avó. Sem querer revelar a idade, os 4 mais velhos ficaram para trás, então. A mais velho nós ficamos para trás na escola para estudar. E minha mãe mandava, meu pai mandava o dinheiro, ficava na casa da nossa casa própria, não fechamos ela não. Mas aí eu acho que criou, de repente, outro impasse. Porque primeiro foi a saída dele, saiu sozinho. Depois ele sai e busca 4. Isso aí gera dúvida, gera ansiedade ou gera certeza que ele pegou 4, os outros 4 vão embora rapidinho? Certeza, porque não tinha dinheiro para buscar só 8 uma vez, não. Você entendeu? Não tinha, não. Entendi. Estava trabalhando, conversando, abrir loja, e trouxe o irmão dele. Enquanto ele já tinha dinheiro, porque meu pai é um homem trabalhador mesmo. Eu lembro quando eu cheguei, eu não falava nada, tinha 4 lojas. Eu entrei na loja, ele chegava, quer um sapato. Ele falava o árabe para mim. Minha filha, 36. Né? Cital Tleitin. Então eu sabia que tem ver letra, eu sabia a letra, corria, buscava. Chapé, usava muito chapé naquela época, nós fazia isso. Ele falava em árabe e nós logo entendia. E atendia. Bom, e a gente vai continuar essa história no próximo bloco. A conversa tá boa, vocês estão vendo, são histórias saborosas. A gente de repente está invadindo a intimidade das pessoas, mas não, é muito tranquilo contar e mostrar as dificuldades que eram, né? A fibra desse povo, tanto que eles foram vencedores na vida. Estamos hoje falando da família Zak Zak, estamos mais especificamente na casa da dona Mani, ela que é a esposa do seu Gibrail, mãe do doutor Eliasana, também do Nadim e do Nabil. Tô certo? Tá certo. Tá certo. Ela está sendo a nossa anfitriã hoje. A gente vai resgatar mais um pouquinho da história da família. A gente já falou de onde vieram, por que vieram, as primeiras dificuldades. Mas quando a gente fala em dificuldade, as pessoas sempre lembram em relação ao imigrante a questão de preconceito. Em algum momento vocês sentiram isso aqui no Brasil, dona Muna? Nossa família, não. Eu acho que no Brasil é muito difícil alguém sofrer preconceito. Porque o brasileiro, por natureza, ele ama todo mundo. E o árabe, principalmente, porque o árabe ele consegue se infiltrar, ele consegue se fazer amizades, ele se comunica bem. E depois, Anápolis, principalmente, é uma cidade boa anfitriã, como se diz, né? Braços abertos. Ah, com certeza. É onde eu particularmente, quando eu vim para o Brasil, comecei a estudar na Escola Santana, conheci a professora Lila Curado, e naquela época eu não falava bem o português. E como foi essa dificuldade do idioma? Chegar na terra estranha, ainda meio criança, entrando na adolescência e com toda dificuldade, já encontra natural também a barreira do idioma. Mas a gente estava encantado com aqui. Meu pai tinha contratado uma professora, a doutora Neila Amaral. Os 2 meses nós já sabíamos assim, de falar, decorado. Mesmo porque criança está aberta a tudo, é tranquilo. Né? Aprende com muita rapidez. Mas fui matriculada na Escola Paroquial Santana, fui ser aluna da professora Lila Curado, e ela, sim, me vendo um pouco tímida, me chamou para ir na casa dela todos os dias fazer um curso suplementar. Seriam aulas extras, né? Vamos dizer assim. Isso, aula extra. Mas eu não sabia o porquê. Depois de 3, 4 meses, eu soube que aquelas crianças que ela tinha chamado para fazer essas aulas extras na casa dela, elas iam pular o 1º ano. Aquilo me trouxe uma alegria muito grande, porque do pré eu fui para o 2º ano. Aí eu fui ser aluna da professora Tarsila. Do 2º ano, aí quando nós já tínhamos, meu pai tinha melhorado a situação, comprado a casa para morar na Rua Barão do Rio Branco, eu fui estudar no Colégio Auxílio. Lá me formei, tive minhas amizades verdadeiras. Se mantém até hoje? Com certeza. Inclusive, são amigas assim que eu prezo muito, gosto muito. E várias vezes a gente se reúne para lembrar os bons tempos do auxílio.
E nesse período todo, toda a vida eu me senti como elas. Nunca me senti excluída de algo. Nunca me notei que, por ser árabe, eu seria diferente. Então, essa diferença entre raças, com toda sinceridade, eu nunca senti. Tá certo. Vamos pegar a opinião agora da dona Mani. Bom, a dona Muna estava falando assim de recordações boas. O que mais a senhora tem saudade daquela época? Da chegada, vocês saíram da Síria, vieram para cá. O que remete à infância ou à adolescência, aqueles primeiros momentos aqui? Qual a lembrança mais gostosa que a senhora tem daquela época e o que mudou de lá para cá? Mudei porque, por causa do meu pai e da minha mãe, que teve aqui. Eu estava doida para largar lá para me vir para cá, para falar a verdade. Mas tinha essa vontade. Mas quando eu falo em mudança, eu falo que mudou de Anápolis daquela época para os dias de hoje. Ah, mudou muita coisa para mim. Era mais tranquilo de se viver naquela época? É, tranquilidade, não sei, eu não vou falar para você como que eu vou explicar para você. Eu gostava muito, eu ia muito para a loja. Eu gostava muito de trabalhar na loja naquela época. Eu não fui para a escola. E até hoje está arrependida. Por quê? Porque eu tinha 15 anos. Eu achava muito difícil para ir para a escola, moça grande, para ir para a escola. E eu estou arrependida. A única coisa que arrependi não foi para estudar. Mas... Estuda sim. Eu sei ler português, eu sei coisa, mas não é estudada. Né? Mas em compensação virou comerciante nata, não virou? Virei comerciante e trabalhei 50 anos no comércio. Eu larguei comércio depois de 50 anos. Eu fiquei na loja da Casa Bom Dia. Trabalhei muito tempo. Depois eu casei, que meu esposo teve os 3 filhos, maravilhoso, um esposo bom. Isso é bom demais, né? Falando em Bom Dia, dona Mani me lembrou aqui. O porquê o seu Elias virou Bom Dia? Quando ele chegou em Anápolis, ele conheceu, ele tinha o seu Barbarran Elô, o seu Ralinha Elô, todos da cidade de Masta. E quando vinha um patrício, como eles diziam, reuniam para saber o porquê que ele tinha vindo. E meu pai contou a história para o seu Barbarran. Aí o seu Barbarran perguntou para ele se ele não interessava em abrir uma loja. Que ele tinha um ponto comercial na Rua Barão do Rio Branco. 1559, até hoje eu não esqueço. A memória. Então meu pai ficou tão feliz e ele disse que bom dia. Quer dizer, que bom dia. Não é que ele estava cumprimentando a pessoa bom dia, como nós fazemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Era só demonstração de felicidade mesmo. De felicidade ser aquele dia um bom dia. E ele depois falou assim, então minha loja vai chamar Casa Bom Dia. Bom dia em todos os aspectos. Não só na manhã. É o manhã, tarde, noite. E daí meu pai prosperou, graças a Deus. Teve outras lojas. E até para a gente colocar um parênteses aqui, já que a dona Mani falou, sempre se tem a impressão da criação árabe ser uma criação rígida, fechada. Que a mulher deve ficar em casa criando os filhos. Mas pelo que ela falou e pelo que eu sei um pouquinho da família, vocês participavam do dia dos negócios. Como que seu pai conseguiu quebrar essa barreira? Ele fez por vontade própria ou vocês que sugeriram participar do dia a dia também dos negócios? Eu sempre falo que meu pai foi muito além do tempo dele. Naquela época, nos anos 50, 60, não era só os árabes que tinham essa ideia que mulher tinha que ser educada para ser dona de casa, boa mãe, boa esposa. O máximo que as brasileiras mesmo seriam professoras. Só que meu pai, em momento nenhum, ele se agarrou às tradições. Ele achava que mulher também tinha que ser independente. E em momento nenhum ele não nos, como vou dizer, ele não disse, não vai trabalhar. Ele estimulava. Toda a vida ele estimulou que as filhas a trabalharem e a produzirem algo. Porque ele falava que cozinha não traz nada. O que você ganha ser cozinheiro? O que você ganha ser dona de casa? Você ganha aquilo que no dia que você não faz, a pessoa reclama. Mas não cumpriu com a sua obrigação? É isso.
Então, o que aconteceu? Todas as irmãs trabalharam, todas produziram alguma coisa. E eu acho que o legado que meu pai deixou, essa herança, para mim é a maior herança. Eu poder me sustentar, fazer algo para mim e para o meu próximo, ajudar a criar uma família bonita, ser companheira do marido. Em todos os momentos da minha vida eu me senti companheira, amiga. Nunca fui submissa. Estava ao lado, não atrás. Ao lado. Eu acho assim, aquele ditado que diz: atrás de um homem existe uma grande mulher. Nunca me passou pela cabeça ser essa mulher. Eu sempre quis estar ao lado dele, para o bem e para o mal. E eu digo toda a vida assim para minhas sobrinhas, para as pessoas, que amar não é olhar um para o outro, mas ambos na mesma direção. Nós temos que olhar o nosso objetivo maior qual é. Ser o quê? Alcançar o nosso objetivo. Mas então, os dois juntos. Nunca eu cheguei para meu marido e falei assim, eu quero. Nunca. Nós queremos. Isso que é o importante. E eu acho que nesse ponto eu soube ter um casamento relativamente bom. Relativamente bom são quantos anos? São 43 anos. Para que... Quantos anos, dona? 51 vai fazer. Eu fiz a festa de 50 anos de casada. Bom, como você está vendo, foram casamentos mal sucedidos que não deram certo, né? Porque as pessoas hoje casam e descasam com a rapidez impressionante. Bom, a gente falou um pouquinho da família e são histórias tão interessantes, de repente até o tempo do programa fica curto. Vocês estão vendo aqui atrás uma árvore de Natal. Vou pedir para a gente encerrar esse segundo bloco para a dona Múnia e a dona Mani falar um pouquinho da diferença do Natal na Síria e aqui no Brasil. O Natal aqui no Brasil é considerado a festa magna da cristandade. São muito bem festejados. Hoje mais por fins comerciais. Mas no fundo ainda existe aquele algo de cristão. Na Síria é um pouco diferente, porque o Natal na Síria, ele não é a festa magna. Ele é chamado de Eid Zghir, quer dizer, festa pequena. Enquanto que a Páscoa é considerada Eid Kbir, quer dizer, a festa grande. Por que isto? Porque no cristianismo nós entendemos que o verdadeiro cristão, o cristianismo, ele começa no Natal. É no nascimento de Jesus que começa o cristianismo. E vai culminar com a morte dele na cruz para nos resgatar. Então, o que nós fazemos na Síria? É uma festa para as crianças, mas não na proporção do Brasil. Festeja-se mais uma roupinha nova, um pequeno brinquedo. As comidas para o Natal são típicas da região. Agora vocês vão dizer, mas lá tem castanha, tem nozes, né? Mas é por causa da região. Lá é típico. É o que tem disponível. É típico. Hoje não, hoje aqui no Brasil nós temos uva durante o ano todo, maçã. Em 55, quando nós chegamos aqui em Anápolis, a uva que eu vi foi uma vez que meu pai foi para São Paulo, trouxe num barril. Era importada, era cara. E lá na Síria também, assim. Na época do Natal lá não existia uma verdura, porque o tempo gelo, frio. Então fazia-se a festa com aquilo que tinha. Agora aqui não, aqui as comemorações são estrondosas, são mais fartas, né? Mas como a globalização está no mundo todo, então também lá há diferenças. E também nós temos que pensar que na Síria, no Oriente Médio em geral, o cristianismo não é a maioria. Lá nós temos os muçulmanos, aloítas, então são um número maior. E eles têm a festa deles, que é o Ramadã. Ali se comemora-se uma verdadeira festa durante 30 dias, não um dia só. Temos mais dois convidados aqui. Dona Farhom Hanna
o Elias vai focalizar. Também seu Gibrail, um dos nossos anfitriões aqui também. Tô tranquilo, seu Gibrail? جبرائيل إلياس ميخائيل حنا. Entenderam, né? Seu Gibrail, Hanna. Bom, dona Muna, vamos apresentar aqui. A senhora falava nos bastidores que não sei se eu posso falar receita, o que seja, mas o doce se assemelha muito com a linguiça. De fato, o Elias vai focalizar aqui. Quem olhar de longe vai falar: o que essa linguiça está fazendo aqui em cima da mesa? Mas o que seria esse aqui? Esse é o doce típico de Natal da Síria, da minha região. Qual o nome dele? Birma. Em português, quando minhas amigas perguntam o que é, eu falo canudo de nozes. Esse outro doce, mamul, ele é típico do Oriente. Muçulmano, católico, ortodoxo. Em todas as lojas de doce você vai encontrar. Pode ser recheado de nozes ou de tâmara. Esse aqui é típico da região da Mashta. As más línguas dizem que ele realmente é originário de lá. Ele é feito com farinha. A massa não leva fermento. Não posso fazer ou mostrar como se faz, porque geralmente são 2 dias para fazê-lo. 2 dias? Porque a massa ela tem que ser feita, deixar descansar no mínimo 6 horas, para ela crescer naturalmente. Depois, nós abrimos a massa, com o cilindro tem que ser muito fina, é pincelado com manteiga de leite, em tiras, forma-se tiras bem compridas. As nozes são trituradas grosseiramente, misturadas com açúcar. Fácil, tipo um canudão, canudo bem comprido, e ele é colocado na forma, formando esse caracol. É um caracol, uma espiral, né? É uma espiral. Pincele com manteiga de leite também. Leva-se ao forno, pré-aquecido, 200, 250 graus. Tem que ser lentamente assado. Depois, quando você retira a forma do forno, você rega com calda. Essa calda comum que nós conhecemos, que é feita de açúcar e água. Coloca um pouco de limão para ela não açucarar. Bom apetite. Eu e Elias, tá sendo delicioso, literalmente, pelas entrevistas e também pelo que eu e Elias viemos assim, ao longo dos programas comendo, né? Bom, vamos experimentar. Falamos dos 2 doces. A gente vai depois, o assinante não pegou, por mais lento que a gente fale, que muitas vezes passa batido, mas a gente vai passar na tela bem devagarzinho, o modo de preparo, o tempo, os ingredientes. Isso é normal de fazer. Bom, daqui a pouquinho a gente vai comer, eu e Elias estamos ansiosos. Só que para a gente encerrar, vamos falar mais um pouquinho da família, vamos citar os irmãos. Aqui são 2, mas a gente tem que citar os outros também. Nós somos 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. A mais velha é a Nájila, que veio por último para o Brasil. A Nájila está morando onde hoje? Mora aqui em Anápolis, mas foi a última a chegar ao Brasil e chegou casada já com uma filha. Ela já chegou casada, então. O marido dela é sírio, então. É Sírio da Mashta. Tem a primeira mais velha, a Nájila, depois a Maane, o terceiro é o Michel, mora em Anápolis, o quarto é o Riad, mora em São Paulo, depois a Odete, que é o Idade, mas em português é Odete. Então o Idade virou Odete. O sexto é o Jorge, que mora em São Paulo hoje. A 7ª sou eu, a Muna. E o mais novo é o Nabi. Mora no Rio e em Miami. Todos casados, todos têm filhos, sendo que a Nájila foi casada com o Aginassar, faleceu há 2 anos, possui 3 filhos, 2 filhas e um filho, todos casados também. A Marlene, 3 filhos, todos casados. A Maane virou Marlene. Marlene, Maane, mas a gente dá para entender, né? Odete com 4 filhos, sendo que um faleceu, Hazen, todo mundo lembra dele. Tem a Mônica, a Lúcia e o Kim, que é o Karim. Estudei com carinho também. O Riad tem 3 filhos, 2 filhas e um filho.
Beatriz, a Mara e o Elias, Zac Neto. O Michel, 4 filhos, que é a Sâmia, Mília, Leonel e Leonardo. O Jorge, 3 filhos também, a Elizabeth, o Jorge e o Marcos. Eu tive 2 filhos, mas um Deus levou, o Roberto. Eu tô com o Afif, casado, pai de 2 filhos. E o Nabi, que é o caçula, também pai de 2 filhos. Um casal, o Guilherme e a Carolina. A descendência do seu Elias poderia ser muito maior, mas só que quando nós casávamos, minha mãe insistia e falava que o máximo que era para ter era 3 filhos. Porque ela, como criou 8 sozinha, sabendo do sacrifício que foi, já orientava os filhos. Todos, sem exceção, obedeceram. Só a Odete e o Michel, que tiveram 4. Vou até aproveitar, deixa aqui. Quem deu mais trabalho? O Nabil, o Nadim ou o Elias? Meu? Nenhum. Pode falar a verdade, nenhum me deu trabalho. Foi tudo tranquilo assim? Tudo tranquilo, tranquilo. Que viveu os 3 irmãos, parece um, dentro de casa. Coisa boa. Isso é tranquilo demais. Vou contar uma história para você. Então conta. Uma vez o Elia tinha comprado uma camisa bonita para ele sair com ela. Chegou o Nabil, abriu o guarda-roupa e viu a camisa. Mãe, essa camisa, vou usar ela. Falei, do Elia. Não, mãe, vou usar. Chegou Elia, cadê a camisa? Falei, não tem nada não, mãe. Eu pego outra. Se para você ver como que foi unido meus filhos. Graças, até hoje. Nada, nada. Pegou, parece... De um é de todos. Parece tudo. Usa sapato um do outro, usava, nunca reclamaram, nunca. Viveu bem, meus filhos, graças a Deus, até hoje. Tá certo. Nunca vi um irmão foi unido igual meus filhos. Meu sobrinho também. Como a senhora falou no primeiro bloco, bom, e para a gente encerrar, estamos ansiosos aqui, eu repito mais uma vez, eu e Elias, né, a gente encerrar esse terceiro bloco, uma mensagem de vocês, então, para a comunidade árabe aqui em Anápolis. Falo para meus netos, seja igual aos seus pais. Isso já é uma mensagem, né? Seus netos sejam igual aos seus pais. Sempre, única, comendo eles assim, olha, meu neto, só quero você igual aos seus pais. Não quer conversa na rua, não quer beber na rua, não quer chegar bêbado, porque nenhum dos meus filhos chegou bêbado dentro da minha casa. Nunca. E se chegasse? Chegava, recebia ele. Mas chegava para mim, bêbado, nunca vi eles, não. Você vê, o Elias saiu de casa, eu tinha 13 anos, quando ele foi estudar em Goiânia. Com 13 anos, você está doida, deixa o filho, eu sei. A senhora sabe o filho que criou, né? É o filho que eu tenho. Com 13 anos, ele ia sair de casa para estudar. Tá certo. Com 10 anos no Rio, graças a Deus, e voltou para mim parecendo criança. A senhora, bom, os filhos pra gente nunca crescem, né? Como ela falou, voltou parecendo criança. Pra senhora, da mesma forma? Eu me sinto privilegiado pelo filho que eu tenho. Porque meu filho tendo uma deficiência visual muito grave, ele soube lidar com o problema e nunca me cobrou nada. Então a minha mensagem é para as mães que têm filho com problema, que elas possam compreendê-los, amá-los muito mais do que amam e agradecer à comunidade pelo que ela fez por mim. Porque quando eu perdi meu filho, eu tive um apoio muito grande da comunidade anapolina, independente de árabes, brasileiros, cristãos, ortodoxos, espíritas, evangélicos, todos me apoiaram, me deram a mão, rezaram por mim. E eu senti esse apoio maior ainda com a doença da minha neta, que foi um momento muito triste da minha vida, mas que Deus também me deu alegria de poder vê-la hoje com saúde, sem problema. E o apoio e as orações da comunidade, isso não há dinheiro que paga. Então, nessa oportunidade, nessa mensagem que eu quero deixar a todos que estão me assistindo, que o Natal seja Natal para todos nós. E o meu especial
muito obrigado por todos aqueles que, na minha tristeza, me ampararam. Bom, mensagem mais bonita que essa impossível, né? É como eu falei, é um programa que a gente faz com todo profissionalismo, mas muitas vezes o profissionalismo fica um pouquinho de lado. Acho que você não precisa ser tão profissional, você pode ser emotivo também, né? Você ter emoção, acho que é fundamental na vida de qualquer um. Então, com essa mensagem bonita e desejando um Feliz Natal e também um próspero Ano Novo a todos os assinantes, todos que têm a paciência de acompanhar a gente, que gostam das histórias, que a gente vai se despedindo, prometendo voltar no ano que vem, da mesma forma, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, contando mais histórias da comunidade sírio-libanesa ou comunidade árabe, no geral, aqui na cidade de Anápolis. Até logo mais. على اخوانا وعلى سهوة بنظرة بس مش سهلة رماني الحب في شباكه وانا والله ماليش دعوة